a inspiração da natureza. Soluções que a própria natureza nos oferece aplicadas no dia a dia. Sustentabilidade, tecnologia, ciência, juntos em tom maior. É visível o crescimento urbano a cada ano. E esse fenômeno não se limita a uma região ou país, ele é mundial. Nesse sentido, o crescimento sustentável das cidades tem se tornado um desafio cada vez maior e a biomimética pode facilitar esse desenvolvimento. Talvez eu vou ter que dar um passo atrás. Tá? Biomimética é um termo muito recente e eu prefiro utilizar o termo de biônica, que foi aquele da qual, na década de 50, de 60, foi quando nós iniciamos a fazer esses estudos, que nasceu na Itália e que depois percorreu em várias partes do mundo. E a definição da biônica, da qual tradicionalmente é aquela onde designers e arquitetos e pessoas criativas se utilizam da observação da natureza para aplicar em produtos industriais. Claro que se nós formos fazer uma observação na história, vamos ver que já o homem das cavernas já fazia esse tipo de coisa, ou seja, a natureza sempre foi um elemento de inspiração para a vida do ser humano. Então, a biônica, nesse momento, com as suas estruturas e as suas ferramentas, teve esse olhar muito de observar aquilo que acontece na natureza, verificar as estratégias e funções que a natureza utiliza e poder aplicar elas em produtos ou em construções, catedrais, arquiteturas. Isto é o que a história nos relata. Hamilton é mestre e doutor em biomimética. Com tanta experiência no assunto, ele avalia o crescimento urbano e a mobilidade dessas cidades. O crescimento urbano é uma realidade, isso acontece por outros fatores, mas aqueles estudiosos da natureza deverão encontrar sempre compartilhadamente com outras atividades, biólogos, engenheiros, arquitetos, formas de entender como a natureza se comporta em termos de mobilidade. Para que você tenha uma ideia, a natureza vive em equilíbrio. E nós, hoje, se pensarmos uma cidade, ela não vive em equilíbrio, né? Então, porque o que a natureza oferece, ela mesmo, o descarte da natureza, tudo aquilo é renovável e é readaptável a dentro desse contexto. Ou seja, talvez o crescimento urbano precise entender e fazer uma análise e uma avaliação muito precisa de determinados ambientes e ecossistemas naturais que possam servir de inspiração para que você possa, em breve tempo, as cidades poderem se tornar mais sustentáveis, mais autônomas do ponto de vista de tudo aquilo que ela produz, a própria cidade deve absorver, né? Então, se você pegar o exemplo, por exemplo, hoje de uma grande cidade, tudo aquilo que são os dejeitos, os detritos da própria cidade, eles não são reaproveitados, eles são colocados em lixões ou eles são queimados. E a natureza nunca faz isso, a natureza ela não desperdiça. E o conceito, eu acho que interessante da mobilidade é que a natureza não desperdiça e o ser humano desperdiça. Levantamentos mostram que no Brasil mais de 160 milhões de pessoas vivem na cidade e um grande desafio é pensar soluções para operação e qualidade de vida, já que são muitas pessoas se deslocando por uma longa distância nos mesmos horários. Pensando nisso, um concurso internacional vem incentivando a criação e desenvolvimento de projetos que façam a diferença na mobilidade de uma cidade sustentável. E em 2020, um pernambucano levou o prêmio por apresentar um projeto de designer biomimético. O Volkswagen Mutter teve a intenção de trazer uma visão de mobilidade do futuro para as cidades atuais, né? Foi um projeto desenvolvido para a competição da Michelin Design Challenge em 2020 com o tema Upcycle, ou seja,
reciclagem de ideias, de propostas, de novas soluções de mobilidade. E a intenção desse projeto foi tentar aproximar a mobilidade junto de soluções de smart cities, né, as cidades inteligentes. E, através da biomimética, eu enxerguei uma oportunidade de promover esse tipo de mobilidade. David inspirou seu projeto no comportamento inteligente do polvo. Ele desenvolveu uma cápsula para uso individual que deve ser conectada por meio de um aplicativo. Essa cápsula, ela se transforma no momento em que a pessoa solicita, ou seja, ela se transforma em um veículo e vai de encontro à pessoa, leva a pessoa para o local desejado, e assim que a pessoa chegar no seu ponto de destino, essa cápsula pode se integrar dentro da arquitetura da cidade. A ideia foi que ela pudesse ser algum tipo de tapete ou tipo de material inteligente que pudesse se integrar ao solo da cidade ou pudesse se integrar a algum tipo de pavimento da cidade, contribuindo também para a construção de áreas mais verdes, que pudessem ser projetadas com uma arquitetura menos agressiva para o meio ambiente e que, ao mesmo tempo, pudesse atender espaços verdes e mobilidade. Embora a biomimética seja a melhor solução para uma mobilidade sustentável, Hamilton destaca que o termo ainda é novo entre os profissionais da área, o que atrasa a criação e desenvolvimento de projetos inspirados na natureza. Se trata de uma disciplina, podemos dizer, em termos de biomimética, recente como termo, mas em termos de origem, talvez exatamente como a criação, ou seja, só para que você tenha uma ideia, Leonardo da Vinci já praticava essa coisa da observação da natureza e depois na concretização dos sonhos, dos seus artefatos que ele produzia. Então, é muito tempo, são muitos anos, e o homem e os profissionais ainda não adquiriram um certo respeito, mas quando nós estamos a fazer um trabalho com biólogos, com pessoas da área, nós percebemos que existe realmente um grande interesse em poder... hoje, os grandes estudos dos biomateriais, né, dos materiais que são reaproveitáveis, essa faz parte dessa área da biomimética, ou seja, não só analisar a estrutura natural e poder modificá-la sem imitá-la, mas poder também trabalhar em termos de matéria-prima, porque a natureza também é feita de matérias-primas que ela mesma se recicla. Então, hoje, se nós formos fazermos assim uma análise, as casas, as cidades e os objetos estão totalmente errados do ponto de vista da natureza, ou seja, não existe reutilização, não existe reciclabilidade, não existe uma questão da mobilidade, não existe fluxo, ou seja, tudo aquilo que nós vivemos parece que hoje a pandemia tem demonstrado de que talvez a gente vai ter que dar um passo atrás e conviver um pouco mais com a biologia e poder entender um pouco mais das nossas origens enquanto natureza para poder aplicá-las em nosso cotidiano. David recebeu o apoio dos professores universitários para desenvolver o Volkswagen Multi, mas ressalta que a iniciativa foi dele. Ele avalia que nem todo universitário desperta vontade para se aprofundar em biomimética. Assim, o tema acaba passando batido. Eu acho que todo tipo de conhecimento que você puder obter dentro da universidade vai ser relevante. E o ensino da biomimética dentro das universidades brasileiras ainda pode atingir um patamar melhor, ainda pode ser melhorado. Mas também vale da capacidade do aluno, do ouvinte, de tentar aproveitar aquela informação, mesmo que às vezes possa parecer mínima. No meu caso, eu tive professores incríveis, maravilhosos, que me fizeram ter esse primeiro contato com a biomimética, e eu me apaixonei pelo assunto. E a partir de então, eu mesmo, por interesse pessoal, procurei projetos, procurei outras influências,
da mobilidade junto com a biomimética. Achei até referências de empresas como Mercedes-Benz, que já utilizou a biomimética para aperfeiçoamento de seus produtos. E tudo isso me aproximou, né, da biomimética e me fez ver uma possibilidade de integrar esse assunto a projetos pessoais de mobilidade, no caso, o que foi utilizado para o Volkswagen Mutter. Além de soluções para a mobilidade e transporte, a natureza oferece exemplos práticos para a resolução de inúmeros outros problemas. E a biomimética está cada vez mais atrelada à sustentabilidade e suas criações têm como objetivo substituir métodos que degradam o meio ambiente. A inspiração da natureza. Soluções que a própria natureza nos oferece aplicadas no dia a dia. Sustentabilidade, tecnologia, ciência, juntos em tom maior.